Polícia Federal investiga as fake news do Pix. E você vai ver também. Diminui o número de crianças e adolescentes em situação de pobreza no Brasil. Chuvas em Santa Catarina assolam municípios e somam prejuízos. Pais antecipam as compras do material escolar, mas alguns produtos já estão em falta. Essas e outras notícias você acompanha agora no Informe Região. Muito boa tarde, está começando mais um Informe Região desta sexta-feira, 17 de janeiro, agora 1h17 da tarde. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reagiu positivamente ao anúncio de acordo de paz entre Israel e Hamas no Oriente Médio. O governo brasileiro expressou grande satisfação pelo anúncio do acordo de trégua entre Israel e o Hamas em Gaza e a libertação de reféns sequestrados no ataque promovido pelo movimento islamista em 7 de outubro de 2023. Nesta quarta-feira, o Ministério das Relações Exteriores disse em nota que espera que as partes garantam as condições necessárias para o início do urgente processo de reconstrução de sua infraestrutura civil. O texto divulgado pelo Itamaraty ainda pede pela entrada desimpedida de ajuda humanitária ao território palestino, duramente castigado por mais de 15 meses de guerra. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu a retomada imediata do processo de paz entre israelenses e palestinos, e reforçou seu compromisso com a solução de 2 estados dentro das fronteiras de 1967. Lula condenou o que chamou de ataques terroristas que desencadearam a guerra em 7 de outubro de 2023, quando comandos do Hamas mataram 1.210 pessoas, em sua maioria civis, e sequestraram outras 251. Mas, ao mesmo tempo, o presidente se tornou uma das vozes mais contundentes na cena internacional contra a ofensiva militar israelense, que ele classificou como genocídio. Os confrontos entre Brasil e Israel resultaram no afastamento mútuo de representantes diplomáticos. Um dia após o anúncio do cessar-fogo, a tensão continua em Gaza. O primeiro-ministro israelense acusou o grupo Hamas de mudar na última hora os termos do acordo. O governo israelense afirmou que enquanto o grupo palestino não recuar das mudanças do contrato, o chefe de Estado de Israel não vai reunir seu gabinete para aceitar o cessar-fogo. A reunião estava prevista para acontecer hoje. Na teoria, o cessar-fogo começaria no domingo. Mas, com a declaração do primeiro-ministro, ainda não se sabe exatamente a data, ou se o acordo será feito. Ele não exemplificou quais foram as ressalvas que o grupo palestino disse que não está de acordo do lado do Hamas. Eles negam as acusações e disseram que não recuaram do acordo e que vão respeitar todos os termos que foram firmados. Com esse impasse burocrático, a população é quem sofre. Desde ontem, quando a notícia foi divulgada, a faixa de Gaza registrou mais de 70 mortes. De acordo com a Defesa Civil de Gaza, 77 pessoas morreram por conta de ataques aéreos e 188 ficaram feridas. Entre as vítimas estão 24 mulheres e 19 crianças. E agora uma notícia mais otimista. Diminuiu o número de crianças e adolescentes em situação de pobreza no Brasil. No entanto, o número ainda é muito alto. O número de crianças e adolescentes brasileiros vivendo na pobreza diminuiu de 34,2 milhões em 2017 para 28,8 milhões em 2023. De acordo com os dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, a comparação representa uma melhora de 16% no indicador, mas ainda aponta um longo caminho a percorrer. Apesar do avanço, o número ainda é elevado e representa 55% da população de 0 a 17 anos no país. Ou seja, mais da metade dos jovens brasileiros ainda vivem em condições que o Unicef classifica como pobreza em suas múltiplas dimensões. O levantamento considera a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD contínua do IBGE, e vai além do critério de renda familiar. Também são analisados fatores como educação, acesso à informação, água, saneamento, moradia e proteção contra o trabalho infantil. O estudo revelou ainda que os estados com os piores índices de privação estão nas regiões norte e nordeste do país, como Pará, Maranhão e Rondônia,
cujos indicadores ultrapassam 88%. Em contrapartida, São Paulo e o Distrito Federal estão entre as unidades da federação com os melhores índices do país, em torno de 30%. A seguir, o cenário de caos após as chuvas torrenciais em Santa Catarina. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Informe Região desta sexta-feira, 17 de janeiro. Agora são 1h25 da tarde. O presidente Lula sancionou nesta quinta-feira a primeira lei que regulamenta a reforma tributária. Alguns pontos foram vetados para evitar possíveis problemas na justiça, mas, segundo o governo, esses vetos não alteram o essencial da reforma. A lei traz detalhes importantes sobre os 3 novos impostos que vão substituir 5 tributos que existem hoje, federais, estaduais e municipais. O primeiro imposto é o CBS, que será estadual e vai incidir sobre o consumo. O segundo é o IBS, um tributo municipal também voltado para o consumo. E o terceiro é o imposto seletivo. É uma sobretaxa criada para desmotivar o consumo de produtos ou serviços que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Esses novos impostos ainda não vão ser cobrados em 2025. O governo vai fazer testes no sistema e a cobrança gradual começa só em 2026. Até 2033, o novo modelo de tributação vai substituir completamente o atual. A reforma tributária é um dos principais projetos do governo para simplificar o sistema de impostos e trazer mais justiça tributária ao país. Nos próximos meses, outras leis vão precisar ser aprovadas para completar essa mudança. Nós ficamos de olho nos próximos passos dessa transformação no sistema tributário brasileiro. As fake news sobre a taxação do Pix agora são alvo da investigação da Polícia Federal. O inquérito se baseia na defesa de que houve intenção de causar pânico na população, gerando desinformação sobre a economia popular. A AGU encaminhou um ofício pedindo à Polícia Federal a investigação sobre a disseminação de informações falsas e a prática de golpes relacionados ao Pix. O Banco Central informou que as desinformações resultaram em uma queda no número de transações financeiras desde a implementação do sistema, após notícias falsas sobre sua taxação. As fake news se intensificaram após o governo anunciar, no início do mês, uma ampliação da fiscalização de operações financeiras que passariam a incluir o Pix. Mas o governo disse que pequenos comerciantes ou usuários do Pix não eram os alvos, e também ressaltou que não haveria taxação da ferramenta. Mesmo assim, a repercussão negativa foi tão grande, assim como o temor de taxação, que o governo voltou atrás e revogou a medida nesta quarta. Agora, o executivo vai buscar a penalização de quem divulgou as informações falsas. A Advocacia Geral da União afirmou que manifestações em plataformas digitais não podem ser realizadas para gerar desinformação sobre políticas públicas, nem causar pânico na população e prejuízos concretos ao funcionamento eficiente do Estado Democrático de Direito. Pelo governo federal para ressaltar que o Pix deve ter o mesmo peso jurídico que transações em espécie, ou seja, em dinheiro vivo, devendo ser obrigatoriamente aceito em qualquer estabelecimento sem nenhum tipo de cobrança extra. Após a onda de informações falsas de que o Pix seria taxado, o governo está reforçando que as transações que são feitas pela ferramenta não podem ser taxadas e tem sigilo bancário, e publicou hoje uma medida provisória que reforça essa gratuidade do Pix, equipara o pagamento pelo Pix ao pagamento com dinheiro em espécie e classifica como prática abusiva a exigência, pelo fornecedor de produtos ou serviços, em estabelecimentos físicos ou virtuais, de preço superior, valor ou encargo adicional em razão da realização de pagamentos por meio de Pix à vista. A norma foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União, após o governo revogar a medida sobre o monitoramento de transações. A edição da MP foi divulgada na quarta-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
durante o anúncio de recuo da fiscalização de transações do Pix que somassem R$ 5.000 por mês. A chuva intensa que atingiu Santa Catarina nos últimos 2 dias deixou um rastro de estragos e levou 10 municípios a decretarem situação de emergência. As cidades mais afetadas enfrentam deslizamentos, alagamentos e famílias desabrigadas. Nesta quinta e sexta-feira, 16 e 17 de janeiro, o litoral norte de Santa Catarina e a região da Grande Florianópolis foram assolados por fortes chuvas que levaram dezenas de municípios a decretarem estado de emergência. Foram alagamentos e deslizamentos que interditaram rodovias nos municípios de Camboriú, Governador Celso Ramos, Tijucas, Biguaçu, Florianópolis, Porto Belo, Ilhota, Balneário Camboriú, São José e Palhoça. Na Grande Florianópolis, Tijucas foi a cidade mais afetada. Somente na quinta-feira, o volume de chuva superou os 280 milímetros, o equivalente ao esperado para todo o mês de janeiro. Todos os bairros foram alagados, com destaque para Praça, Morretes e Nova Descoberta. Deslizamentos no interior bloquearam acessos às estradas, deixando alguns moradores isolados. Um abrigo foi aberto no ginásio central para receber famílias desalojadas. Segundo o prefeito, cerca de 20 casas foram extremamente afetadas. Ele relatou que algumas famílias tiveram que abandonar suas casas às pressas, perdendo tudo, inclusive pertences e veículos. Na capital catarinense, o acumulado de chuva chegou a 250 milímetros em 24 horas, com 169 milímetros em apenas 3 horas. Os bairros mais afetados foram João Paulo, Sambaqui, Rio Vermelho e Santo Antônio de Lisboa. Foram registradas 70 ocorrências, incluindo 10 deslizamentos, 4 desabamentos e 6 interdições de imóveis. O decreto de emergência foi assinado ainda na noite de quinta-feira. Já em São José, o rio Maruim transbordou, invadindo ruas e prejudicando o trânsito. O município acumulou cerca de 270 milímetros de chuva e decretou emergência na manhã desta sexta-feira. Biguaçu e Governador Celso Ramos também sofreram com alagamentos e deslizamentos. Muitas famílias relataram prejuízos e estradas tiveram que ser interditadas por conta da queda de muros e da obstrução das vias. Em Porto Belo, alagamentos em diversos bairros deslocaram famílias e 64 pessoas estão abrigadas em escolas. Entre os desabrigados estão 24 crianças menores de 10 anos. Balneário Camboriú, Camboriú e Itajaí também enfrentaram acumulados significativos, entre 158 e 197 milímetros. Mesmo com uma pausa nas chuvas na tarde desta quinta-feira, as cidades registraram alagamentos e danos estruturais. Itapema decretou emergência após inundações, queda de pontes e árvores. Os bairros mais prejudicados foram Várzea, Ilhota, Morretes e Centro. Cerca de 1.500 famílias foram afetadas, segundo a Defesa Civil local. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho para a Grande Florianópolis e Vale do Itajaí. O aviso indica acumulados entre 60 e 100 milímetros até as 9 horas desta sexta-feira, com risco de novos deslizamentos, alagamentos e transbordamentos de rios. As temperaturas variam entre 27 e 35 graus nesta sexta-feira, e o calor intenso deve contribuir para mais chuvas localizadas ao longo do dia. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina já registrou mais de 234 ocorrências relacionadas às chuvas, com 437 pessoas atendidas. Entre os chamados estão resgates, salvamentos, limpeza de vias e atendimentos pré-hospitalares. As autoridades recomendam evitar áreas de risco, não atravessar ruas alagadas e acionar os bombeiros em caso de emergência. Os moradores devem acompanhar as atualizações da Defesa Civil e seguir as instruções das prefeituras locais. Santa Catarina segue mobilizada para superar mais este desafio imposto pelo clima. E as fortes chuvas que atingem Santa Catarina também impactaram o Campeonato Catarinense de Futebol. Até o momento, o jogo entre Chapecoense e Marcílio Dias é o único com data alterada. A partida, inicialmente prevista para sábado, foi remarcada para domingo às 16 horas no estádio José Anoni, em Xanxerê. A Chapecoense não conseguiu retornar do litoral após empate contra o Caravaggio, o que levou à necessidade de reorganizar o confronto. As chuvas seguem causando transtornos em todo o estado, com diversos municípios em situação de emergência. E a seguir, os pais já antecipam a compra do material escolar antes que tudo fique mais caro.
Olá, está começando o terceiro e último bloco do Informe Região desta sexta-feira, 17 de janeiro, agora 1h38. Famílias já antecipam a compra do material escolar na região sul catarinense. Esse período é considerado o Natal das papelarias. Quanto mais cedo for feita a compra, maior a variedade de produtos e os preços mais baixos. Janeiro, período de férias escolares, praia, sol, brincadeiras e descanso. Ou quase isso. Mesmo as aulas retornando somente a partir da segunda semana de fevereiro, é agora, em janeiro, que os pais e responsáveis dos estudantes precisam antecipar a compra do material escolar. Desde dezembro do ano passado, as papelarias já estão sentindo o aquecimento desse mercado. E para este empresário do ramo, janeiro é o verdadeiro Natal das papelarias em termos de faturamento. Olha, para nós eu considero o meu Natal, tá? A papelaria é o nosso Natal. Desde janeiro é uma época muito forte para nós. Ela corresponde a mais ou menos 20% a 25% do movimento do ano, em janeiro. Nós estamos com um momento bem forte, tá? A pessoa procura antecipar bastante. Até questão de praia, a pessoa quer aproveitar mais a praia, a família. E nós estamos com um momento forte já desde o início do ano. Tá assim, em relação ao ano passado, nós estamos na casa de quase 12% no período. Então está bem forte esse movimento esse ano mesmo. A avó do Antônio veio de Sara para Criciúma comprar o material escolar com o netinho, aproveitando o tempo livre de janeiro. E o trabalho foi em conjunto. A mãe do Antônio fez a pesquisa de preços e decidiu que seria mais prático comprar tudo em uma única loja. E Dona Janete foi às compras. A filha pesquisou. E ela gosta de comprar aqui devido assim à praticidade, que ela encontra as coisas que precisa aqui, todos os materiais que o colégio pede, né? Então, aí aonde que a gente vem aqui. Todo ano a minha filha, na verdade, é ela que vem comprar, mas esse ano a tarefa foi para mim, mas vim até comprar, agora liguei para ela, ela ficou assustada com os valores. Sentiu que deu uma aumentada no preço, então? Muito. Ela disse, mãe, um pouquinho de coisa dá tudo isso. Cê, filha, infelizmente, é isso aí. Me mostra aí, então, o que você comprou para a escola esse ano. A pasta para colocar as folhinhas, o estojo. Massinha e os cadernos, deixa eu ver os cadernos. Aqui o pequenininho de inglês, o de ensino religioso, o de ciências, de história. E tem que ser um caderno para cada matéria. Sim, é um para cada. E você tá ansioso para voltar para as aulas? Não muito. Não muito, tá gostando das férias? As férias estão boas? Sim. O que mais que você tem aqui? Mostra pra gente aí. O que você mais gostou de comprar? A canetinha e os lápis. Gosta de desenhar? Gosta de pintar? Sim, eu gosto. E você que escolheu as capas? Aham, eu e minha avó. Tá aí. A avó que já apareceu. Daí tem os uniformes e as outras coisas estão na outra bolsa que tá ali. Tá bom, muito obrigado, viu? Uma boa volta às aulas aí. Toca aí. Isso. A impressão da família de Antônio de que os preços estão aumentando é válida. Os profissionais do ramo de papelaria também perceberam o aumento. Nesta outra papelaria, a gerente explica que as compras dos materiais escolares, junto aos fornecedores, começaram em junho do ano passado e, por isso, puderam garantir um valor mais em conta. Porém, quando a demanda aumenta e a loja precisa repor o estoque, o consumidor vai sentir o repasse dos valores atualizados. Nossas compras são antecipadas, né? A gente se programa, né? Com as compras a partir de junho, a gente já começa a repor, né? Fazer as compras dos materiais para a gente estar atendendo no período escolar. E aí, quem busca fazer as compras antecipadamente consegue garantir, então, um preço mais em conta e maior variedade. É verdade que está faltando até dos fornecedores de tanta busca agora nesse começo de ano? Sim, porque as vendas já começaram já em outubro, a gente já começou a vender, dezembro a gente vendeu bastante material escolar e tem mercadorias que a gente está vendo com fornecedores que eles não têm mais para entrega. Então, quanto mais antes o pessoal se anteciparem às compras, melhor consegue escolher os produtos. Realmente, assim, tudo que a gente vai fazer pedido hoje, né, com a alta do dólar, né, isso aí tudo vem com alteração. Com tanta demanda e papelarias cheias de crianças e pais buscando os melhores preços, a busca pela variedade também acompanha esse mês.
As papelarias apostam na diversidade de temas do momento, de acordo com o termômetro de interesse da garotada. E não é só comprar material escolar, ainda tem o gosto pessoal de cada criança. Aqui, por exemplo, a gente vê que tem várias escolhas, até aqui, ó, Baby Shark, mas o queridinho desse ano são os produtos do Stitch. Aqui a gente tem uma variedade enorme, como, por exemplo, lancheiras térmicas, organizadores, canetas, até um bulizinho do Stitch. E essa é a moda que está fazendo as pessoas procurarem. Cadernos, por exemplo, do Stitch já estão em falta. São os produtos de épocas, né? Tipo o Stitch, que é a moda agora, a Capivara, são todas as modinhas, né? Então, voltando ali um pouco antes ali, nós temos alguns produtos que já deu falta. Tá? Nós estamos até conseguindo já reposições com as indústrias. Por isso, as papelarias precisam inovar. Este empresário conta que um dos diferenciais que já se tornou tradição anual neste período é o de montar kits de materiais escolares personalizados para cada cliente. Cada sacola desta é um kit encomendado que está aguardando a retirada pelos pais. Eles enviam a lista de materiais que as escolas pedem, dizem qual a linha dos temas das capas dos cadernos e outros materiais e confiam na seleção dos vendedores. Além disso, a loja também já faz a etiquetagem do material, ou seja, colocam os adesivos identificando nome, turma e a escola do aluno. Além de não cobrarem nada a mais por esse serviço extra, ajudam os pais a ganharem tempo nessa preparação, um benefício para as famílias e também no orçamento das vendedoras. Esse sistema nosso, a gente começou há 30 anos atrás, a gente começou a papelaria pequenininha, eu e minha esposa, a Isabel, e foi um sistema que a gente achou para chamar clientes, né, etiquetar o material. Só que a coisa tomou uma tal proporção que não tinha como deixar de fazer esse serviço de etiquetamento. A gente etiqueta o caderno, lápis, todo o material etiquetado, sem custo nenhum para o pai. Né? E isso aí foi uma forma que a gente começou antes e incrementou. Né? As vendedoras hoje, elas têm todo um suporte por trás para fazer esse trabalho. Né? O sistema de separação do material. Os pais deixam a lista de material aqui, muitos pais deixam, as vendedoras, elas vão separando o material. Às vezes falam, eu quero tal linha, eu quero essa linha, eu quero aquela linha, né? Ela deixa separado, o pai vem, depois só confere e leva o material prontinho, etiquetado. É um trabalho bastante de confiança também que se faz com os pais, né? Sim, sim, nós temos clientes aqui, por exemplo, clientes que ele vinha com a mãe comprar. Ele era pequenininho, tá? Ele vinha no colo da mãe comprar material. Hoje, esse cliente que vem no colo da mãe vem com o filho no colo. Tá? Comprar o material para o filho. Então nós estamos aqui já há 30 anos. Então existe toda uma geração, uma época que se passou, né? Muito legal, cara. E não são só as papelarias que estão na expectativa do retorno das aulas das escolas regulares. As escolas de idioma também aguardam a volta dos alunos, já que o período de férias dos cursinhos acompanha as férias das escolas. Esta proprietária de uma escola de inglês no centro de Criciúma conta que aproveitam janeiro para garantir as matrículas e rematrículas. As expectativas estão muito altas, até porque nós tivemos um dezembro atípico, tivemos muitas procuras pelo curso de inglês logo no finalzinho de dezembro e agora em janeiro também. Eu te digo que, comparando aos últimos anos, esse tem sido um janeiro muito diferente, muito movimentado. E por falar em movimento, a escola tende a ficar menos movimentada sem os aluninhos aqui, sem o pessoal das escolas tradicionais. Vocês esperam pelo calendário escolar também para dar uma movimentada no retorno às aulas aqui na escola, certo? Então, nós já retornamos com as matrículas, mas a escola realmente fica um pouco parada agora, porque os nossos alunos não estão tendo aula, eles estão em férias ainda. Mas, em contrapartida, é um momento que a gente aproveita também para fazer o planejamento, para aproveitar o momento de atendimentos de matrícula, aulas experimentais. E na sua opinião, Juliane, por que as pessoas estão se antecipando já em janeiro? Bom, a gente tem uma diversidade de público, trabalhamos com crianças, adolescentes, adultos, cada segmento com uma necessidade diferente. Muitos adultos que estão buscando hoje por vaga de trabalho no exterior, capacitação profissional, já aproveitaram as metas de início de ano para começar com todo, né? Com tudo, começar com todo vapor e já matriculando. E as mães também que querem colocar os seus filhos no inglês já estão se antecipando para que elas consigam organizar a agenda dos filhos, até porque as crianças têm várias atividades, então o inglês acaba sendo a primeira delas, né? Aqui a gente tem uma demanda maior e depois elas encaixam as outras atividades. E aí já coopera também no planejamento financeiro do ano inteiro, né? Com certeza, a gente consegue planejar para fazer todas as atividades dos alunos no decorrer do ano com planejamento financeiro. O jogador Claudinho do Botafogo é a peça da vez no mercado da bola. E o Neymar também está na mesa de negociações. O principal jogador do Botafogo na última temporada tem sido vinculado a diversos times.
O time carioca está disposto a negociar o jogador. O clube da vez é o Zenit da Rússia. A negociação está na casa dos 25 milhões de euros, o que equivale a 150 milhões de reais. Em compensação, o futebol brasileiro quer tirar um jogador do Zenit. O Palmeiras tem interesse no meio-armador Claudinho. O jogador está no futebol russo desde 2021 e já declarou que tem vontade de voltar ao futebol brasileiro. Ano passado, o Flamengo se interessou pelo atleta e ofereceu 15 milhões de euros. Os russos pediram 20 milhões e a negociação não foi concluída. Ainda não foram divulgados os valores da negociação com o Palmeiras. Outro jogador que está mudando de ares é o Neymar. O atacante está no final do seu contrato no futebol árabe e, muito provavelmente, nem vai ser inscrito no Campeonato da Arábia. Os principais interessados pelo jogador são 2 times da Liga Americana, o Inter Miami do Lionel Messi e do Luis Suárez e o Chicago Fire. O Informe Região desta sexta-feira vai ficando por aqui. Essa e outras notícias você acompanha nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, no @TV Primavera e também no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. Até segunda-feira.